Amém, meus irmãos. Eu queria que vocês abrissem ali em Romanos 7. Romanos, no capítulo 7. Antes de ler esse texto, eu sempre fui uma pessoa que gostei de biografias, tanto para ler, eu sempre gostei de documentários, biografias, filmes biográficos, de conhecer a história por detrás da pessoa. E é interessante que sempre quando você começa, e nos últimos anos foram produzidos muitos filmes biográficos e documentários, tanto no cinema internacional, nacional, livros. E é uma coisa muito interessante sobre a questão da biografia, é que às vezes aquelas pessoas que na nossa mente, na mente da sociedade, são quase anjos caminhando entre nós, que às vezes naquele momento histórico, para aquele povo, para aquela cidade, para aquele país, ou até para o mundo, aquela pessoa foi singular, ela teve uma importância extraordinária no que diz respeito para às vezes mudar a história de certas situações. Mas, como o nosso olhar distante, a gente imagina que essas pessoas têm auréolas de bondade. E quando você começa a estudar e ler e assistir sobre essas pessoas, você vê que não é bem assim. Um exemplo disso se escreveu muito, se usa muito frases do Winston Churchill, um dos homens que mudou a história da humanidade, porque ele foi importantíssimo para o fim da Segunda Guerra. A questão dele com Hitler, o medo de Hitler dele, e você é um homem brilhante, um grande líder, mas os últimos filmes e séries que colocam ele e os livros que falam dele mostram que ele era um homem muito difícil, que ele tinha problemas com muita gente, que ele era intragável para muita gente, mas ele era um líder veemente, brilhante. Recentemente eu estava lendo uma reportagem bem extensa sobre a escravidão no Brasil e o quanto se colocou na princesa Isabel, que ela foi a princesa da abolição da escravatura, e um dos maiores estudiosos do mundo falando a respeito diz que não foi bem assim também, que tinha muito mais motivação política, a questão era muito mais embaixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a gente vai criando uma imagem de que existe uma possibilidade do ser humano ser quase que, sabe, aquela coisa do catolicismo, um santo inerrável. E até a nossa concepção de ser santo é assim, uma pessoa que nunca erra. E hoje, nos dias atuais, eu comecei a notar, e acho que a maioria deve ter notado, esse clima tenso e bélico que se instalou no Brasil e no mundo e na nossa realidade bem recente, e as pessoas, onde eu olhava e via gente sóbria, equilibrada, falando loucura, brigando por pessoas que elas nem conhecem, por questão política e falando, agredindo, que você fica impressionado. E com isso, a gente vai... por que eu queria falar sobre isso com vocês? Porque a gente começa a achar e começa a perceber que, às vezes, a gente começa a achar que o que acontece fora, o Estado, o fato da pessoa ser gay, da pessoa fumar, da pessoa morar em tal lugar, da pessoa morar em outro lugar... Tudo, as circunstâncias, tudo isso faz com que a pessoa fique ruim, fique boa, e a gente acha que o que vem de fora vai alterar a pessoa para o bem e para o mal. Não que isso não seja, em partes, real. Porém, quando eu volto para o Evangelho, quando eu volto para a Escritura, quando eu volto para Jesus,
A constatação, e que ela hoje ela não é tão distante da maioria das pessoas, é única, que o ser humano é um ser extremamente ambivalente. Ele é um ser extremamente ambíguo. E ambivalência, ambiguidade, se entende como a mesma pessoa que deseja algo muito bom é a mesma pessoa que deseja algo muito ruim. Eu tenho a capacidade de amar e de odiar. Eu tenho a capacidade de querer o que é gostoso e maravilhoso para a minha vida, e eu mesmo tenho essa mesma desejo do que me mata. Para você entender, desde a maneira que nós lidamos com a nossa alimentação, onde a gente come aquilo que a gente sabe que nos mata, ao extremo da fobia da morte, onde todo mundo tem essa fobia de morte, mas a gente gosta de adrenalina, de fazer coisas que corremos risco de morrer, e esportes radicais. Então a gente vive nessa ambivalência de alma, onde dentro de nós a gente começa a entender e perceber o quanto nós somos habitados por essa rachadura essencial, onde do mesmo jeito que a gente pode viver uma vida linda, dentro de nós a gente pode carregar ódios, amarguras, a gente pode mandar flores, e o mesmo marido que ama é o mesmo marido que bate, o mesmo pessoa que te abraça é a mesma pessoa que... E isso falando dos outros, mas quando a gente fala de nós mesmos, a gente vê o que passa dentro de nós. E a terapia, a filosofia, a psicologia conseguiu discernir muito mais a questão do diagnóstico, diagnosticar a coisa em si, onde Freud, até os grandes filósofos conseguiram entender que existe dentro do homem essa confusão, essa ambivalência, essa relatividade, que o mesmo cara que quer o bem quer o mal, e quer o bem e quer o mal. Só que nem a filosofia, nem a terapia conseguiram resolver a questão. E a nossa referência mais distante dessa ambivalência, dessa ambiguidade, se dá no início, lá no Éden. Em Adão, em Eva, na questão da árvore que eles viam e poderiam comer de tudo, e a única que eles não podiam era a única que eles queriam. E era aquilo que os matava e era aquilo que eles desejavam. E a possibilidade de estender a mão e comer foi o suficiente para eles irem, comerem e morrerem. E daí existe uma grande linha hoje que contesta não a questão bíblica, mas não a veracidade do que está escrito, mas até se factualmente aconteceu, o Éden realmente existiu de maneira histórica. Mas isso é irrelevante, porque eu entendo Adão e eu entendo Eva não lendo, mas eu entendo Adão em mim. Como que eu sei que a história é real? Se ela é real literalmente, ou se ela é real de maneira arquétipa, como uma referência para eu entender algo, não interessa. Interessa que eu entendo o princípio e o conceito da ambiguidade, da relatividade que Adão carregava e que fez ele errar, quando eu olho para mim. Porque eu sou um Adão. Adão, a palavra é Adam, que é de homem, se referindo à humanidade. Eu entendo porque eu olho para mim e eu vejo esse ser ambíguo, esse ser relativo, que eu termino às vezes de fazer algo maravilhoso com consciência de Deus e do Evangelho, e daqui a pouco eu estou irritado. Daqui a pouco eu faço coisas que a minha consciência condena. E a gente vive nessa angústia culposa, porque daí, como a gente não sabe lidar com isso, a filosofia não sabe lidar com isso, a teologia e através das religiões
começaram a querer lidar com isso de fora para dentro, porque ela entendeu, existe uma rachadura dentro do homem. O homem naturalmente é ambíguo, relativo e tem potencial para o bem e tem potencial para o mal. Vamos resolver. Então começaram, daí veio a ética, daí veio a moral, daí veio a lei, tentando de fora para dentro entender e resolver as questões existenciais do homem, a angústia do homem e tentando parar a maldade do homem. E a religião, muitas vezes, de maneira simplista, quando ela não consegue entender, ela transfere, ela coloca a culpa da maldade humana no diabo, numa coisa transcendente. A responsabilidade pela angústia humana em Deus e no diabo. Tipo, eu não pedi para estar aqui, não pedi para isso acontecer, não fui eu não queria. E a gente vai transferindo para não admitir a relatividade que nos habita. E toda essa ambiguidade, essas nuances de bem e mal que habita o ser humano, tudo isso é potencializado e cresce por 3 motivos. Pela genética que nós temos, porque a gente é um acumulado de pessoas, nós temos no nosso DNA uma história de vô, de vó, de tio. A genética é muito pesado nisso. Tem pessoas que geneticamente elas não podem beber, porque a genética dela faz com que ela tenha uma propensão ao alcoolismo. Tem pessoas que, pela genética dela, ela não pode fazer certas coisas que para a grande maioria é normal, porque existe uma propensão para aquilo, por questão genética. Então aquela rachadura interior, aquela ambiguidade, aquela ambivalência ganha força por questões genéticas. Outra coisa por uma questão cultural, social, do meio que a pessoa foi criada, o país que ela nasceu, a família que ela nasceu, a sociedade que ela cresceu, tudo isso vai fazendo com que a ambiguidade que eu carrego, essas angústias internas que eu tenho e você tem, cresçam pelo ambiente que nós crescemos e vivemos. E também, e para mim, muito mais do que as 2 primeiras, pelos traumas que nós passamos, pelas experiências que nós passamos. Daí aquilo que era um potencial de mal em mim, ganha uma força gigante, porque a pessoa foi criada e passou dores e experiências boas e ruins, que aquilo que era um bichinho virou um monstro. Aquilo que era só uma ambiguidade humana relativa se potencializou pelas experiências que a pessoa passou, boas e ruins. E no final, a constatação que eu tenho, que você tem, se nós formos extremamente sinceros, e eu não preciso analisar ninguém, eu citei biografias, porque a gente tem esse auto-engano de achar que o outro vive numa perfeição inalcançável. E quando você chega perto, você vê que não é. Já viu aquele ditado, de perto ninguém é normal? E é. Gente, todo mundo bem de pertinho, você vê que o negócio não é simples assim. Mas eu não preciso olhar para o outro. Eu entendo essa ambiguidade humana quando eu olho para mim, quando eu olho as coisas que eu sinto, quando eu olho as coisas que passam na minha mente, quando eu olho os amores que eu sinto e os ódios que eu carrego, quando eu olho que ao mesmo tempo que eu estou gostando de algo, então tudo em nós vai ficando potencialmente corrompido, até o bem que a gente faz. Esse bem vem com um véuzinho corruptível, daí a gente faz algo bom esperando um elogio. A gente faz algo bonito esperando aplauso, porque a gente carrega essa ambivalência. Isso nós estamos falando das pessoas mais civilizadas. Quando isso pode ganhar força,
isso pode virar um monstro. E não é o diabo. Uma vez eu disse para uma pessoa, eu falei, olha, entenda que a pessoa estava com uma angústia com relação ao momento que ela estava passando. Eu falei, se o diabo sair e não estiver aqui, a gente vai continuar se matando. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. É do coração do homem que procede tudo. Provérbios fala, cuida do coração, porque é dele que procede fonte de vida e de morte. É de dentro de mim, não é fora de mim. E a religião, de maneira ignorante de um lado e dissimulada de outra, começou a achar que de fora para dentro eu conseguiria acalmar esse bicho. De fora para dentro eu conseguiria, colocando regras, morais, leis, padrões, fazer com que o homem se educasse. E o que acontece? Tudo aquilo que está em potencial pulsante em mim, pela regra, pela moral, pela lei, pela etiqueta, seja do islamismo, do budismo, do cristianismo, da família que te coloca a regra, tudo aquilo que se coloca como padrão de fora para dentro, na hora aquilo se desperta em mim como uma compulsão. Aquilo que Paulo diz assim, eu não sabia que eu não era, até que me falasse, não faça. Daí eu constatei que eu era. E Jesus escrevendo lá, falando, está escrito em lá Marcos 7, ele fala, olha, estava tendo uma crise, porque os religiosos viram que os discípulos de Jesus estavam comendo e não tinham feito o ritual de lavar as mãos, que para eles era importantíssimo, por questão religiosa. E Jesus falou, olha, vamos ficar claro uma coisa, nada que entra de fora para dentro corrompe o homem. O máximo que vai me dar é uma bela de uma diarreia, mas o meu coração não. A minha interioridade não é corrompida assim. A minha corrupção não vem do que eu ingiro, do que eu bebo, do que eu como, do que eu fumo. Não. É no coração do homem, é de dentro para fora, é da minha interioridade que se expressa a coisa. Paulo, dizendo a mesma coisa com outras palavras, em Colossenses capítulo 2, lidando no ambiente comunitário, onde as pessoas começaram a achar que a graça de Deus tinha acolhido eles, mas ainda assim estava vindo uma filosofia gnóstica de ascetismo, de podes e não podes, e toques e não toques, isso é impuro, isso é puro, isso é de Deus, isso é do diabo, esse tipo de bebida, esse tipo de comida, isso aqui você faz. E Paulo falou, não entre nessa. Não entre nessa, leia depois Colossenses 2, porque se você entrar nessa, essas monte de regra de pode, não pode, manuseie, não toque, não beba, não fume, não se vista assim, tudo isso que a gente entende como ser carnal, ele falou, e você fazer ou não fazer, para quem está olhando fora, e o que a gente só viu até hoje foi Colossenses 2 e Marcos 7 em andamento. A religião é isso. É a exterioridade nos enganando. Ele fala, tem cara de sabedoria e piedade. Ele falou, mas não tem poder nenhum para acalmar a ambiguidade do coração humano, contra a sensualidade que habita o coração do homem. E ao contrário disso, não somente não tem poder para refrear a sensualidade no coração do homem, a corrupção no coração do homem, quando o homem acha que o que ele faz ou ele deixa de fazer tem esse poder, ao contrário, aquilo que tinha um tamanho vira um monstro dentro dele. O efeito é justamente o contrário. A gente acha que está fazendo bem, colocando 1000 regras, e está fazendo justamente o oposto, porque eu estou criando um monstrinho. Porque aquilo que era uma pulsão ganha tamanhos de compulsão. E é por isso que a história não deixa a gente dizer o contrário, que a religião como um todo se refastelou de ver a compulsão das regras colocadas sobre as pessoas.
E eu queria ler com vocês aqui Romanos 7, que a gente poderia dizer que seria a constatação mais profunda da ambiguidade de um homem. Romanos 7, no versículo 7 em diante, diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, de fato, eu saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade, a ambiguidade que me habita, a relatividade que me habita, aproveitando a oportunidade dada pela lei, pelo mandamento, pela moral, pela etiqueta, pela ética que me colocaram, produziu em mim todo tipo de desejo. Pois, sem a lei, o pecado estava morto. Antes eu até vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Eu descobri que o próprio mandamento destinado à vida, na verdade, me produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa. O problema não está na ética, não está na lei, não está na moral, porque a lei, a referência, eu dizer faça isso, não faça isso, é bom, santo e justo. O problema sou eu. O problema é o meio pelo qual as coisas vão se fazer. Então, o que é bom se tornou morte em mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, mas fui vendido como escravo, não entendendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quero fazer o bem e o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito a essa morte? Esse texto aqui de Paulo, ele tá dando voz a uma angústia de todo ser humano sincero, sem hipocrisia, sem fingimento, que constata a ambiguidade dentro dele, reconhece que uma hora eu quero fazer o bem e uma outra hora eu não quero fazer o mal. E o problema não é a lei que me colocaram, o problema sou eu. O problema é que eu de mim mesmo não dou conta. O problema é que eu de mim mesmo só estou me fazendo mal. E uma vez que de fora para dentro me colocam, tá cheio de gente com boa intenção, colocando padrões, regras, etiquetas, leis, morais, só que aquilo que tinha o desejo do bem produziu um mal. E ele fala, a angústia dele é tanta, porque uma vez que eu entendo que eu não dou conta, o que me sobra é culpa e angústia. E quanto mais culpado eu fico, mais angustiado fico, e mais eu quero vencer essa angústia em mim, e mais eu quero parar de errar nessa área, mais eu quero vencer nessa área, e mais eu me dou conta que eu não consigo, e o surto é tão grande que a gente carrega, que a gente acaba fazendo justamente aquilo que a gente não quer fazer. Porque a gente colocou como um padrão que eu preciso.
a partir da minha performance, a partir do que me foi posto como um padrão de vida e de morte. Eu tenho que vencer essa minha angústia. Eu tenho que vencer essas loucuras que me habitam. Eu tenho que parar de odiar aquela pessoa. Eu tenho que parar de desejar transar com a minha vizinha. Eu tenho que parar de roubar. Eu tenho que parar de odiar. Eu tenho que perdoar porque eu continuo cheio de ódio. E às vezes a gente sai do ambiente mais maluco da religião, de roupas, aquelas coisas mais malucas, mas a gente ainda carrega mas certas éticas, daí a gente sai dos padrões de lei legalista, religioso, mas a gente ainda carrega outro tipo de padrão. Porque daí a Gabriela, ela não, esse negócio de cabelo, roupa, ela parou. Mas ela fica angustiada porque ela não consegue se dar bem com a pessoa que trabalha com ela. E cada vez que ela tem raiva daquela pessoa e ela quer vencer aquilo, mais ela tem raiva e mais ela se angustia. E aquilo vai virando um ciclo e a pessoa vai entrando num ciclo de morte. Porque ela saiu do ambiente louco da religião, mas ela ainda deixa que se estabeleça nela padrões, éticas, etiquetas, morais, que nos colocaram, que nós nos colocamos, por meio do qual essa ambiguidade que nos habita seja vencido. Seja qual for, se você veio da congregação cristã que a mulher não se depila, ou se você não tem padrão religioso nenhum, mas você tem uma referência de ética, e você olha para dentro de você e você vê que você não está dando conta, que você está cheio de raiva, que você não está conseguindo perdoar certas pessoas, que você continua com um coração lascivo, continua com vontade de fazer certas coisas, com um olhar promíscuo, e você não consegue vencer aquilo. Você entende que a religião não manda em você, mas você ainda caminha nessa angústia, porque é fato. A gente viu aqui, Tessalonicenses fala que o homem é corpo, alma e espírito. A gente já passou por isso, mas é bom você entender. Por que eu sei que é bom você entender? Porque eu sei que eu tenho que me lembrar disso sempre. Por mais que eu seja um ser espiritual, um ser da eternidade, um ser que em Deus já passou da morte para a vida, um ser perdoado em Cristo, quem eu sou já não é esse corpo, eu tenho uma alma, uma psique. E a minha alma, essa interioridade minha, ao mesmo tempo que ela adora as coisas celestiais, ao mesmo tempo que ela deseja Deus, ela deseja uma picanha. Ao mesmo tempo que ela deseja a eternidade, ela quer dar um murro na cara de quem me ofende. Ao mesmo tempo que o meu coração, a minha alma deseja buscar a santidade de Deus, a minha alma deseja uma bela de uma loucura. Porque nós somos assim. Nós vivemos neste já e ainda não. Ao mesmo tempo que nós já estamos em Deus para sempre, nós vivemos o dia de hoje em contato com tudo aquilo que é a antítese do que é a vida. A não ser que você viva alienado no monastério, e ainda assim te digo, você terá ódio até da árvore, porque não é algo que está ligado a coisas, é algo que nos habita. Essa ambiguidade, essa relatividade habita todo mundo. A maneira de se expressar é que muda. E o que se acumula dentro de nós é culpa, angústia, neuroses. A gente não tem as neuroses malucas da religião, porque a gente já saiu desse meio. Não, eu não sou desse. Eu creio na graça, mas vive angustiado. Tem dificuldade de lidar com certas pessoas e se angustia com isso. Então, eu queria rapidamente refletir com vocês o modo pelo qual o Evangelho me instrui, me ensina, para que isso, que é algo que habita todo mundo, se acalme. Para que isso que me angustie, se acalme, se pacifique em mim.
E a primeira verdade que eu aprendo a partir do Evangelho é que a primeira coisa que precisa morrer dentro de mim seja a lei religiosa, seja a etiqueta, seja a moral, seja a lei da minha família, tudo isso precisa morrer dentro de mim. Morrer. Paulo escrevendo, depois você lê todo Romanos 7, ele diz assim que ele compara a relação do homem, do ser humano com Deus e com a graça de Cristo, com um casamento. Ele diz assim: você nunca viverá a pacificação de um casamento na graça com Jesus, enquanto a lei, seja ela de qual modo que ela ainda te influencie, do padrão que você se estabeleceu, a religião que você frequenta, enquanto ela ainda estiver viva. Ele diz assim, enquanto o homem está vivo, a mulher está presa a ele. A partir de um momento que um morre e casa de novo, acabou, o outro morreu. Daí ele fala, assim somos nós em Cristo. Para nossa vida, qualquer tipo de padrão que tente me pacificar, me acalmar, me melhorar, me colocar para a vida e para Deus, que eu aceite isso como referência, vai me angustiar, aquilo que é ambíguo dentro de mim vai só se vociferar e vai virar uma compulsão dentro de mim. O único modo que isso para é quando definitivamente a lei precisa morrer para mim. Seja qual for. Romanos diz assim, a lei morreu em Cristo. Toda ela, de Moisés, de Maomé, da Igreja Católica, Evangélica, toda ela, como um padrão para que eu melhore para Deus, ela morreu. Hoje eu estou casado com Cristo. A lei morreu. Ela precisa morrer em mim para que o meu coração se acalme. Ela precisa, como um padrão, como uma referência, como um modo pelo qual, uma condição, porque a gente crê que Deus me salvou. Aleluia! Jesus morreu por mim, Deus me ama, mas sutilmente condições vão vindo para nós. Sim, Ele me salvou, Ele me amou, mas só que tem que... E condições, a gente vai deixando que essas condições vêm vindo. Nada pode me separar, mas tem algumas coisas que pode. Se Deus é por nós, mas tem algumas condições que Ele deixa de ser por nós. A graça me perdoou para sempre, mas algumas coisas eu ainda carrego. Enquanto a lei não morre definitivamente dentro de mim, enquanto aquilo, qualquer coisa, de um conselho bonitinho, se aquilo se estabelecer como um padrão em você, se aquilo se estabelecer como um padrão em você, para que você melhore como um ser humano, aquilo que iria te fazer bem te fará mal. Aquilo que iria te fazer bem, te fará mal. Desde a pessoa, não, mas nem o Velho Testamento eu leio, mas de a pessoa ler o Novo Testamento como uma lei para a vida dele. Como uma lei, daí Paulo fala, mas a lei é ruim? Jamais. Ele diz assim, eu entender que não matar não faz mal. O problema é que quando eu faço disso uma condição para que eu melhore para Deus. Então, se de um modo a lei precisa morrer, o segundo modo, eu preciso entender que as minhas ambiguidades, as minhas relatividades, tudo que ainda não foi resolvido em mim, já está perdoado. Eu preciso compreender, daí Paulo fala assim, miserável homem que sou. Quem me libertará desse corpo de morte? Ele continua, depois vocês leem, ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me libertou. Ele fala, e agora, pois, apesar de toda essa ambiguidade que ainda me habita, apesar de que eu olho para dentro de mim, honestamente eu olho para mim e vejo que muitas coisas que ainda me habitam, eu ainda quero o bem e o mal ao mesmo tempo.
Eu olho para mim e falo, isto que ainda me habita já está perdoado. Esse corpo de morte, as minhas ambiguidades morreram na cruz. Esse corpo de morte que eu ainda carrego já está crucificado. Eu tenho que entender que já não sou mais, para que enquanto eu estou melhorando, aquilo vá perdendo a força em mim. Eu preciso crer que apesar de eu estar sentindo essa angústia de ódio já está perdoada. Eu preciso entender que aquele pensamento lascivo que tende a voltar em mim, ele também já está perdoado. Eu preciso entender para que isso se acalme como culpa e para que isso perca força de ambiguidade dentro de mim, eu preciso me lembrar constantemente que Jesus perdoou o mundo, amém, mas Ele me perdoou. E me perdoou sabendo que apesar disso, apesar de eu já estar em Cristo, nas regiões celestiais, hoje, nesse dia, eu ainda tenho volições ruins. Eu ainda tenho pulsões que eu não consigo controlar. E eu preciso lidar com essas pulsões perdoadas. Entender que o que eu fui aceito, acolhido, perdoado, redimido para sempre, apesar de mim. Foi por causa de Cristo e não porque as minhas pulsões se acalmaram. Foi por causa da cruz e não porque eu deixei de ser ambíguo. Foi por causa de Jesus, do sangue de Cristo, da graça eterna que se manifestou na história, que eu fui acolhido na eternidade. E não porque eu parei de sentir certas coisas, não porque eu deixei de ter essa ambivalência dentro de mim. Porque apesar de eu ser um ser espiritual e que já estou na eternidade, eu ainda, a minha alma, o meu ser ainda habita esse mundo. Eu ainda caminho num mundo que se alguém, quando chega final do mês eu estou sem dinheiro, eu quero me angustiar. Quando alguém me faz careta, eu quero me vingar. Quando eu vejo uma coisa muito bonita, eu me sinto tentado a invejar. Isso ainda acontece dentro de mim. E eu tenho que lidar com isso já de antemão perdoado. Saber que isso que eu estou sentindo, isso que me habita, isso que guerreia dentro de mim, não ofende a Deus. Deus me acolheu através de Cristo. É por pura, eu tenho que crer no escândalo da cruz. Eu tenho que crer na unilateralidade escandalosa e misericordiosa da graça de Deus que me aceitou e me acolheu para sempre. Eu não sou uma surpresa para Deus. Eu não deixo Deus de cabelo em pé em nada. Por quê? Porque Deus sabe de mim. Deus sabe o que nem eu sei de mim. O que eu não tenho coragem de admitir ao meu respeito, Deus sabe. E eu só terei coragem de admitir aquilo que eu não tive coragem de admitir quando eu entendo que aquele negócio, eu só lido com a coisa que eu não tenho coragem de lidar quando eu sei que aquela coisa, que para mim é um monstro, já está perdoado. Então aquilo deixa de ser um monstro dentro de mim. Aquilo passa a ter um nome. Aquilo é uma ira. É um ódio, é um negócio que eu ainda não perdoei, é um desejo promíscuo, é uma vontade de trair, é uma vontade de roubar, é um negócio que eu ainda carrego, são traumas, porque eu lido com tudo sem medo, na luz, porque a luz da graça que me acolheu na eternidade para sempre, é essa mesma luz que eu tenho que lidar com as minhas ambiguidades, sabendo que o padrão de julgamento, eu já fui julgado. Eu já fui julgado. As minhas ambiguidades, todas elas que eram contra mim,
Isso diz Colossenses. As minhas ambiguidades, tudo aquilo que eu sinto, faço e que a lei colocava como um dedo na minha cara, mostrando que elas eram todas contra mim, todas elas foram cravadas na cruz. Elas já morreram, já foram perdoadas, mas a sensação está aqui ainda. A minha alma precisa ser informada disso. Eu preciso aprender, se educar nisso. Filipenses fala assim: desenvolvei a salvação com temor e tremor. O que ele está querendo dizer? Uma coisa é eu saber que eu estou em Cristo para sempre. Tetelestai, está pago, estou perdoado, aleluia. Outra coisa é o dia de hoje, é o que eu sinto, as vontades que eu tenho, as ambiguidades que eu tenho, as coisas que eu ainda passo pela minha cabeça. Então eu preciso me educar naquilo que é, sabendo que hoje ainda está sendo. E eu só me educo naquilo que é quando o que está sendo não me condena mais. Vou falar de novo. Eu só tenho coragem de lidar com os processos que ainda me habitam, com as coisas não resolvidas ainda dentro de mim, com coragem, com verdade, sem medo, dando nome ao que tem nome. Quando eu sei que aquilo não tem mais poder de me separar do amor de Deus. Aquilo que ainda não é em mim, na eternidade já está feito, eu já estou perdoado. Aquilo não é um problema mais para Deus. Eu já estou em Cristo para sempre, assentado nas regiões celestiais. Mas este ser que já está assentado nas regiões celestiais, ontem teve uma crise de ódio. Daqui 3 dias vai dar uns tropeçar e vai ter vontade de xingar o mundo. E eu preciso lidar com isso, com um padrão que isso não me condena mais. Parece simples, parece estranho, mas é porque a gente foi tão viciado pela religião, a gente foi tão condicionado pela moral religiosa que parece quase como uma blasfêmia. Mas isso é a verdade do Evangelho. Eu só lido com aquilo que não é pleno em mim quando eu sei que em Deus eu já estou pleno. Eu só lido com aquilo que ainda está em processo em mim quando eu sei que em Deus, na eternidade, já está feito. Eu já sou perfeito em Deus. Eu já sou perfeito em Deus. Então, na perfeição divina, eu lido com as minhas imperfeições, sabendo que todas elas já estão perdoadas. Todas elas. Nada mais é um escândalo para Deus. E se eu tentar, mesmo na minha boa vontade, deixar sutilmente, porque uma coisa é o conceito da graça de Deus. Uma coisa é eu teologizar sobre a graça de Deus. Outra coisa é a graça se tornar uma experiência existencial. Outra coisa é aquilo que eu sei como conceito, quando eu erro, quando eu me angustio, quando eu me sinto culpado, quando as pessoas erram contra mim, quando eu sinto pena de mim mesmo. É porque eu tenho direito de ficar com ódio, você não sabe o que me fizeram. Quando eu falho, quando colocam regras, quando eu me coloco regras eu não consigo. Quando eu leio coisas na Bíblia e eu ainda não está pronto em mim. Eu entender que se eu deixar isso vai virar um bicho dentro de mim, e vai começar, o cara vai ficando neurótico, e a bondade dele se volta contra ele. Agora, eu só tenho coragem. Tem pessoas que passam uma vida toda com dores, com angústias, com monstros adormecidos dentro dele, porque ele nunca lidou com aquilo, porque ele tinha vergonha. Ele não tinha coragem de admitir aquilo. Agora, quando eu sei que o pior bicho que ainda me habita, que eu nem sei, que ele ainda me habita, as piores confusões que às vezes eu vou lidar daqui uns 4 anos ainda, porque Deus sabe que se fosse lidar agora eu não ia dar conta. Tudo isso,
não é uma surpresa para Deus, já está perdoado, já está feito. Então eu lido com aquilo sem angústia. A terapia, que eu recomendo muita gente fazer e já fiz, tudo isso tem a sua importância, mas ela tem o seu limite. Porque você vai identificando, vai até acalmando certas neuroses, mas a paz plena só se instala quando o coração entende, compreende, crê e descansa de que algo supremo, maior do que ele, superior a ele, o absolveu para sempre. Então eu lido com todas as minhas culpas, com todas as minhas angústias, com todas as minhas dores, com todas as minhas falhas, sem medo, porque eu sei que todas elas estavam na cruz, morrendo, perdoados. Todas as minhas ambiguidades já estão resolvidas na eternidade em Deus para sempre, mas hoje eu preciso lidar com elas. E Romanos 8 continua dizendo o seguinte, que uma vez que eu tenho coragem de admitir a minha ambiguidade, como a gente viu em Romanos 7, uma vez que eu entenda que a lei precisa morrer para mim, qualquer lei, desde Moisés a Gálatas. Se eu leio Gálatas como uma lei para mim, vai me angustiar. Vai gerar culpa. Se eu leio Gálatas 5, que fala lá, não sei quem, não herdarão o reino a Deus, e aquilo se torna uma lei para mim, pronto, é o suficiente para que a ambivalência ganhe força. Então, a lei precisa morrer para mim. Eu preciso aceitar definitivamente o perdão das minhas ambivalências. Eu preciso crer definitivamente, não de maneira conceitual, mas existencial, para o dia de hoje, que a graça de Deus perdoou e acolheu e me redimiu de todas essas ambivalências. E, milagrosamente, eu tenho que entender que quando eu aceito esse perdão, quando eu compreendo que nada mais me separa do amor de Deus, eu estou aceito e acolhido para sempre. Romanos 8 diz que nessa hora, milagrosamente, de dentro do meu ser surge um novo pendor, uma nova inclinação. E aquilo que era impossível a lei fazer, que era me fazer educado, bondoso, justo, honesto, pelas observâncias, eu não estava dando conta, como aquilo não é mais uma condição, quando eu entendo que fazendo ou não fazendo não me altera diante de Deus, eu já estou aceito na eternidade, quando eu aceito esse perdão maluco, eterno e gracioso e misericordioso de maneira definitivamente, acabou as condições, acabou a barganha, acabou a troca, tetelestai, está perdoado e acabou. Quando isso se assenta dentro de mim, algo muda. E uma nova inclinação. Paulo diz assim que a lei do Espírito e da vida, ou seja, uma inclinação para a vida. E agora um novo pendor precisa ser... Daí fala assim, eu não preciso fazer nada, eu preciso descansar, acolher e me deixar ir na inclinação para a vida, porque agora existe uma nova lei que me habita. Colossenses diz assim, a paz de Cristo se torna o árbitro no meu coração. Não como uma lei a me julgar, não como um juízo contra mim, mas como um instrumento da soberania da minha consciência. Porque se eu entendo que eu já estou aceito, se eu entendo que eu não peco contra Deus, eu peco só contra mim, eu já estou na eternidade. Eu já estou aceito na eternidade. Deus escolheu se reconciliar comigo, não levando em conta as minhas ambiguidades e me perdoou para sempre. Agora o negócio são só o que eu estou sentindo hoje. Quando eu sei que isso aconteceu, aquilo não tem poder contra mim e eu só faço mal a mim mesmo, esse pendor começa a me dar um olhar de não, isso me faz mal.
E eu escolho agora a vida para minha própria saúde, não mais como uma troca com Deus. Eu não quero mais impressionar Deus. Eu não consigo impressionar Deus porque eu continuo reconhecendo que eu sou um ser relativo, que nos meus melhores dias eu ainda sou relativo, que nas minhas melhores obras eu ainda sou relativo. Eu sou um ser relativo, então eu não sou nada a mais do que um objeto da graça de Deus. Então, mas eu vivo hoje e quero viver saudável. E no dia de hoje eu começo a dar ouvidos a essa nova inclinação para a vida. Então, aquilo que me angustia, aquilo que na minha consciência eu digo não, não é isso, não, eu falo não mais. Não para ofender a Deus, não porque Deus vai me julgar, não porque eu vou para o inferno, não porque eu quero ir para o céu, não. Tudo isso é a cruz que fez. Mas porque hoje, na minha existência, a sabedoria a partir da paz de Cristo em mim, que só surge quando eu creio nesse perdão eterno, que só se estabelece em mim quando eu acolho esse perdão definitivo, esse perdão das minhas ambiguidades, surge esse pendor, essa consciência, que essa paz que fala, não, isso aqui não é mais para mim. Não, isso aqui não é mais para mim. Não, esse não é o ambiente que eu quero ficar. Por quê? Por causa de uma lei? Porque existe uma moral, existe uma etiqueta? Não, esses padrões não são os meus padrões. Eu vivo a partir da minha consciência em Cristo. Para impressionar a Deus? Para ser acolhido por Deus? Não, porque hoje na minha existência eu sei que o que eu faço contra mim ou em meu favor. Então eu posso edificar a minha vida a partir das minhas escolhas, ou eu posso fazer mal à minha vida a partir das minhas escolhas. Então só que esse pendor, essa sutileza só acontece quando eu descanso, quando dentro de mim a guerra acabou. Acabou, eu não tenho poder de me salvar, eu não tenho poder de me fazer aceito, nem nos meus melhores dias, porque de duas uma, quando eu vivo esse auto-engano de impressionar a Deus pelas minhas obras, ou eu caio na arrogância de achar que eu dou conta, e que é hipócrita, e que faz mal, e que eu vou me arrebentar, ou eu caio numa autocomiseração, num coitadismo angustiado, porque eu vi que eu não dei conta. Agora, quando eu constato de antemão que fazendo bem ou mal não altera em nada, se eu canto, se eu oro, se eu faço, não interessa o que você faz, não altera o olhar de Deus ao seu respeito. Eu fui acolhido por graça. Agora, o que eu faço hoje, as escolhas que eu tenho hoje, alteram o meu dia de hoje, vão fazer que a minha vida seja saudável ou doente. Mas as minhas escolhas são pura e única e exclusivamente pela paz do meu coração. Pela decisão de olhar para mim e dizer, isso é para mim, isso não é para mim. Isso é para mim. E se nesse processo de escolhas eu falho, eu sou tentado novamente a entrar nesse ciclo de neurose culposa. Mas quando eu falho, na mesma hora eu me recordo, eu já estou perdoado. Não de maneira cínica, já que eu estou perdoado, vamos viver de qualquer jeito. Viva assim e se arrebente. Vive assim e coma o pão da morte, porque não tem como você viver de maneira insensata e não comer um pão de morte. Mas não tem nada a ver com Deus. É a existência te dando pancada. É você se tornando o seu próprio juízo. Agora, quando eu entendo, eu já estou acolhido. Quem eu sou já passou da morte para a vida. Mas neste mundo, nesse tempo, nessa era, nesse tempo e espaço, quem eu sou, a minha interioridade relativa, precisa se educar, amadurecer, se renovar, se formatar à imagem de Cristo. E isso só acontece quando eu ouço a luz do Evangelho a partir de Jesus e obedeço à paz de Cristo no meu coração. Só que essa paz de consciência é algo longe
quase que imperceptível quando eu vivo a partir de regra, de lei, de pode, de não pode, de angústia. Então o processo todo se inicia com a admissão plena da graça sobre mim. Foi só o início, alguns já ouviram sobre isso, outros pode ser a primeira vez, mas eu quero te recomendar, leia Gálatas, leia Colossenses, leia Romanos, para você entender mais sobre isso, que é basicamente isso que essas cartas tratam, para que o Evangelho vá educando, porque a gente foi muito condicionado a não pensar assim. A simplicidade do Evangelho se torna uma loucura para os padrões que se vê aí. Então, é só com a renovação da nossa mente que a gente vai educando a nossa mente, a nossa alma, a se acalmar naquilo que está feito em nosso favor. Amém, meus irmãos? Se alguém disser que ama o seu irmão, mas nos dias maus recusar-lhe a compaixão, que estranho amor de palavras só nega a própria fé, desprezando o dom maior, a fé sem obras é morta, é morta. Fazei o bem a todos. Se alguém passar junto ao sofredor e estendendo a mão, demonstrar-lhe o seu amor, verdadeiro amor, pronto a se envolver, fundo mergulhar e pagar pra acontecer. A fé se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos. Fazei